A paz do Senhor, meus queridos. Meus amados, nós estamos aqui para estudarmos a lição de número 7 da revista da editora CPAD, Lições Bíblicas. Tá? E o título da lição é A Queda do Ser Humano. Então vamos começar mais uma lição aí. O texto-áureo da nossa lição diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse texto está lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12. A verdade prática dessa lição nos diz: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Glória a Deus, que maravilha. A leitura bíblica em classe dessa aula encontra-se lá no livro do Gênesis, capítulo 3, e vai dos versos 1 ao 7, a qual não leremos para ganharmos tempo aí. A introdução nos diz: estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. Inicialmente, examinaremos o livre-arbítrio e suas implicações na experiência humana. Em seguida, averiguaremos a queda em si. E depois focaremos as consequências da rebelião adâmica. Trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme a encontramos na Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo nos ilumine a compreender esta aula. Então, meus queridos, está aí mais uma aula iniciando, e dessa feita vamos estar falando um pouco sobre a queda do ser humano. Já deu para ver alguma coisa na introdução aqui, que a gente percebe que, com base nisso, existem muitas pessoas que não creem na literalidade desse evento, na literalidade desse fato. Há quem diga que isso é uma espécie de fábula, uma narrativa, uma parábola, algo criado, inventado. Há quem atribua isso, inclusive, a questão da queda, inclusive a própria criação do homem, como nós a conhecemos, há quem atribua isso a uma invenção de Moisés. Há quem diga que Moisés criou isso naquele período em que Israel estava passando pelas campinas de Moabe, e os homens de Israel ali misturaram-se com as mulheres de Moabe, houve uma espécie de mistura, uma mescla naquele momento, e Moisés, a fim de acabar com aquilo, criou, segundo dizem, tá, gente? Eu não creio nisso, eu creio na Bíblia. Mas há quem diga que Moisés criou isso para exemplificar que este Adão, o homem criado por Deus de barro, não foi algo literal. Simplesmente essa criação, essa invenção que Moisés traz no Gênesis, é para mostrar que o homem ali simbolizava todos os homens de Israel. E a mulher, que seria Eva, simbolizando as mulheres moabitas, as quais, o seu ato, levaram aos homens à ruína, à queda. Então, o fato de Eva ter levado este fruto e dado a Adão por conseguinte ter comido isso, ter trazido toda essa ruína que nós conhecemos, Moisés só teria criado essa história, elaborado essa história, inventado isso naquele período em que Israel peregrinava próximo a Moabe, para mostrar, como eu já disse aqui, como já dissera eu aqui, que o Adão ali era os homens de Israel e a Eva ali seria as mulheres moabitas. Então, as mulheres moabitas estavam levando os homens de Israel, os hebreus, melhor dizendo, à queda, à derrota, à destruição. Tá? Então, alguns pegam questões como essas e outras questões ligadas à sociologia, simplesmente para tentar provar ou tentar dizer, segundo a visão deles, de que isso realmente não aconteceu. Isso não é um fato histórico, tá? Isso não é literal, simplesmente fora criado por Moisés, e até mesmo alguns usam questões, outras histórias posteriores. Então, a nossa ideia aqui, a princípio, o professor que está me ouvindo aí, me assistindo, me vendo, aluno também que está acompanhando-nos, entender desde o início, trabalhar essa introdução, mostrando que esse é um fato literal, iniciar essa aula mostrando aos nossos alunos que isso acontecerá realmente, partir do pressuposto de que, ainda que falemos sobre livre-arbítrio e coisas do tipo, mas que essa é uma história real, literal, essa narrativa bíblica do Gênesis é literal, ok? Então, iniciemos, tá? Comecemos aí a nossa aula. Vamos lá. O livre-arbítrio. Vamos para o primeiro tópico, então. Então, dado, pois, isso, mostrando já nós, aos nossos alunos, né, convencendo eles de que isso é real, que isso é literal, que há provas bíblicas, um fato claro nisso, ainda na introdução, já vou começar, então, o primeiro tópico, é que a Bíblia, isso aqui
A partir dessa queda, dessa narrativa, nós vamos continuar vendo por diversas vezes muitas referências a isso. O Novo Testamento, não só no Antigo, o Novo Testamento faz diversas alusões a este fato. O Paulo, por diversas vezes em seus escritos, cita Adão, cita essa queda, a questão de Eva, ele fala isso, vai escrevendo a Timóteo, ele fala isso na questão de Tito, ele fala isso na Epístola aos Romanos. Então a gente percebe isso, essas questões, elas aparecem por diversos lugares dentro da Bíblia Sagrada. Então, partimos desse pressuposto. Isso aqui é real, é realmente literal. Então, continuemos aqui. Primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim: o livre-arbítrio do ser humano. Neste tópico, definiremos o livre-arbítrio. Em seguida, veremos seu relacionamento com a soberania divina. E, finalmente, trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Então, professor, te preparando aqui já. Ainda que, quando você estiver lendo esses 3 subtópicos, né, está aqui o livre-arbítrio, a soberania divina e a responsabilidade humana, ainda que a gente separe isso em blocos, como a revista faz, e fale disso, é bom que nós entendamos que esses 3 pontos estão, a princípio, interligados. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos o livre-arbítrio, tá? Que é o poder de decisão, de escolha, eu vou falar já sobre isso, enquanto nós temos o livre-arbítrio, ao mesmo tempo nós temos a soberania divina. O livre-arbítrio não isenta, não tira, não altera a soberania divina, que por sua vez a soberania divina também não altera o livre-arbítrio, não deixa de existir o livre-arbítrio por isso. Então, esses 3 pontos, e por conseguinte, ainda que haja a soberania divina e ainda que nós tenhamos livre-arbítrio, isso não nos isenta. Há uma responsabilidade nossa com relação aos nossos atos, tá, cometidos. Então, ainda que você possa, por que eu estou falando isso aqui no início, logo no início, para que você já comece isso aqui não perdendo-se de vista. Então, professor, não perca esse ponto de vista. Tá? Ainda que você fale desses 3, ainda que algum aluno, ao longo desses 3 subtópicos, comente alguma coisa e às vezes acabe meio que fugindo da ideia, mas você precisa ter isso em mente, tá? Tentar traçar um paralelo entre esses 3 e mostrar a função dos 3 e como essas 3 questões caminham juntas, ok? Focando aqui, então, livre-arbítrio, a soberania divina e a responsabilidade humana. Ainda está aqui que são 3 questões diferentes entre si, são diferentes, mas as 3 caminham juntas. Então a gente precisa entender o papel de cada uma delas. Agora deixa eu já ler e começar a explicar uma a uma dentro do contexto da lição e o contexto bíblico, é claro. O livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Já há vários textos aqui, várias referências. Deuteronômio 28:1, né, bênção e maldição, escolha. Josué 24:15, tá? Escolhei vós a quem servis, mas porém eu e minha casa seremos ao Senhor. 1 Reis 18:21, Hebreus 4:7. Então há vários textos que mostram isso. E deixa eu já falar. Sem o livre-arbítrio, nós seríamos o que hoje somos. Seres autônomos. Desculpa, perdão, gente, perdão, eu li errado. Desculpem. Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que hoje somos. Ou seja, o que somos hoje? Seres autônomos, conscientes da própria existência e do nosso lugar no universo criado por Deus. Então, o livre-arbítrio. O que seria basicamente o livre-arbítrio? Gente, o livre-arbítrio é o poder de decisão que Deus nos deu para escolhermos entre o bem ou o mal, ou seja, entre fazer ou não, tá? Nós somos livres por nossas escolhas, para optarmos por nossas escolhas. Então, a princípio, a grosso modo, é claro que há muita coisa a ser dita, mas por se tratar de uma aula, precisa ser breve. Então, a princípio, este seria o livre-arbítrio, o poder de escolha, o poder de decisão. Tá? Eu nem diria só de escolher entre o certo e o errado, o poder de escolher aquilo que quer. Nós somos livres para arbitrar, para decidirmos aquilo que nós consideramos ser bons para nós. Então, Deus dotou-nos com isso. Ao criarmos, Deus nos deu, embora alguns não concordem com isso, embora alguns choquem-se entre o livre-arbítrio e a soberania divina, mas o soberano Deus, aquele que tudo pode fazer, já vou falar sobre isso, segundo a sua vontade, ele deu-nos, dotou-nos, ao criar-nos, daquilo que conhecemos hoje como o livre-arbítrio, ou seja, deu-nos o poder de escolha, o poder de decidir, o poder de optar, o poder de fazer aquilo que nós queremos fazer, o que nós achamos que deve ser feito. Então, este é o livre-arbítrio, ok?
O livre-arbítrio para nós é algo maravilhoso, né? Um dom, um presente de Deus. Porém, é claro que ele tem as suas partes ruins. Tem a parte boa que nós podemos escolher. Então, entre o que é bom e o que é ruim, nós podemos optar. Não, eu quero bem ou eu quero fazer o mal, então a gente pode escolher. O ruim é o seguinte, que a gente jamais deve esquecer de uma coisa, que apesar do livre-arbítrio dar-nos o poder de escolha, o livre-arbítrio não dar-nos o poder de mudar as consequências daquilo que nós às vezes fazemos. Então, ou seja, é claro que aceitando a Jesus, muitas consequências ruins, elas são alteradas. Mas suponhamos o seguinte, a gente escolhe em fazer o mal. Né? A gente, usando do nosso livre-arbítrio, escolhe pelo mal. Porém, a gente não tem mais domínio sobre aquela consequência. A consequência vem e nós, infelizmente, passamos, sofremos tal consequência. Ok? Então, a gente pode optar em fazer algo ruim ou não, mas não pode optar na consequência. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, é claro que você já entendeu, só para ser didático. Alguém que cometa um crime, ele tem o poder de decisão entre cometer tal crime ou não. Ele pode dizer, eu vou cometer tal crime ou não cometerei o mesmo. Mas se ele optar por cometer o crime, ele já não tem mais poder sobre ser preso ou não, ser punido ou não. Então ele tem poder sobre a sua decisão para cometer o crime, ele decide cometer e assim o faz. Mas, uma vez cometendo, fazendo tal erro, é claro que cometer o crime já é errado. A gente sabe que, mas a ideia, você está entendendo onde eu quero chegar. Individualmente, ele em si decide cometer o crime, mas ele não tem poder sobre passar pela pena ou não. A consequência virá inevitavelmente a ele. É inevitável a consciência, ele não tem mais poder sobre ela. Então, nós vamos analisar muito a questão do livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolha. Eu posso decidir estar com Deus ou não, decidir estar na igreja ou não, servir a Deus ou não. Sim, é uma decisão minha. Se eu quiser sair da igreja hoje, se eu quiser abandonar o Senhor ou deixar de ser igreja, né? Porque há templos, mas a igreja nós, se eu deixar de seguir a Cristo, eu posso decidir. Mas as consequências que virão futuras e as consequências eternas, que piores ainda serão, a segunda morte, a saber, sobre essa eu não tenho poder. Então, o livre-arbítrio é, você que me assiste aí, o seu poder de decidir, de escolher, de optar por fazer ou por acatar sim ou não, mas as consequências nós não temos poder sobre ela. Segundo subtópico, então, cuidado com as escolhas que você faz. Tá? Opte pelo bem, decida pelo bem, viva pelo bem, tá? Caminhe pelo bem. Segundo subtópico, a soberania divina. É o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. E há diversos exemplos nós aqui, há vários textos. Textos que estão aqui, Êxodo 9, 29, Deuteronômio 10, 14, Salmo 135, 6. Portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos somos barro. Ele, o soberano oleiro, não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. É Romanos 9, 29. Ele é Deus e Senhor. Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico, né? Despótico ou tirânico, porquanto todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria. O que ele faz agora só viremos a compreender mais à frente. Está lá João 13,7. O que eu faço, Jesus disse, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Descansemos, pois, na vontade divina. Então, vamos lá. Falamos sobre livre-arbítrio, poder de escolha, decidirmos. Tá? E não temos o poder, depois, é claro, de fugir das consequências. Dificilmente faríamos. Mas, de contrapartida, temos, além do livre-arbítrio, que é nosso, temos a soberania divina, trabalhando junto. Em que sentido? O que é soberania divina? Bom, eu creio que já está bem claro isso aqui, mostrando-nos que esse atributo de Deus, a soberania, Deus é soberano, Deus é dono de tudo. Tudo que Deus criou pertence a Deus. E Deus faz com aquilo que criou o que quiser. Então Deus faz com esse mundo o que quiser, Deus faz com as coisas que há nesse mundo o que quiser, Deus faz com os seres humanos aquilo que Ele quiser. Porém, nós sabemos que por Deus ser santo, é outro dos seus atributos, justo, outro dos seus atributos, a justiça, então é lógico que Deus não vai fazer nada que é mal no sentido de pecado. Deus não pode cometer pecado. Deus não pode
errar. E Tiago, né, 1,13 mostra isso. Se alguém é tentado, não diga por Deus sou tentado, porque Deus não pode, né, ser tentado pelo mal, e também a ninguém tenta, né? O mal não atinge Deus. Então, onde eu quero chegar com isso? Deus, é claro que as coisas que ele faz dentro da sua soberania estão, é claro, ligadas à sua justiça e à sua santidade. Então, Deus não pode pecar, roubar. Deus criou as coisas, então ele vai roubar, é dele. Então, Deus, ok? Deus não pode pecar, fazer falhar, coisas do tipo. Então, mas dentro da sua soberania, ele faz com o homem aquilo que lhe aprouver fazer. Ele é criador. Nós não, Deus não deve satisfação a ninguém das coisas que ele decide fazer. Diversas vezes nós os indagamos, questionamos a Deus, às vezes em oração, nos entristecemos e a gente fala coisas às vezes que não deve, pensa coisas que não deve, mas ainda assim é preciso entendermos que Deus é soberano. Então, ele faz o que quer, quando quer, da forma que quer, porque dele é toda a glória. Ok? Então, isso aqui é um ponto a se focar aí, lembrando, e não chocando um com o outro. Por que eu estou falando sobre esses dois aqui nesse ponto, ligando? Onde está o paralelo de tração, de dar ligação? Que alguns vão dizer que o homem não tem livre-arbítrio. Então, as pessoas que são salvas hoje são salvas porque Deus, quando as criou, as fez para isso, vendo esse sentido. Então, quem for salvo, os salvos já foram criados salvos para serem salvos. E os perdidos já foram criados perdidos para se perder. Uma coisa é como se Deus assim fizesse. Então, há quem pense assim. Então, nem todos creem no livre-arbítrio. Aqueles que não creem no livre-arbítrio usam essa soberania divina para mostrar que Deus fez o que quis, como quis, faz o que quer, como quer, já sabia de tudo, fez assim e assim será. Então, a gente precisa entender isso aí. Tá? Então, você, professor, se tiver tempo, fale um pouquinho sobre isso. Nem todos focam, creem na livre-arbítrio. Nós podemos decidir ou não. As escolhas que nós tomamos já haviam sido todas elas já direcionadas. Deus é quem assim fez. Então, o ser humano não tem o poder de escolher bem ou mal. Então, Deus é quem faz e já dota o ser humano disso, cria o ser humano nesse sentido. Então, olha aí uma questão interessante. Então, foque no nosso livre-arbítrio, sim, ele existe, e foque nesse ponto de que a soberania de Deus ela não interfere, tá? Ela não anula o nosso livre-arbítrio, assim como o nosso livre-arbítrio não anula a soberania de Deus. Vamos passar para o terceiro subtópico aí. A responsabilidade humana. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade. Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não aos mandamentos. Todavia, ele nos chamará um dia, fica atento a isso aí, a prestar contas quanto às nossas escolhas. Tá? E há vários textos mostrando aqui. O juízo final não é ficção, é realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Então, como eu disse lá no início, você, professor, trabalhe isso, fale nisso, ensine essa parte, sem perder a ponta da corda aí, sem perder a ideia aqui, de que dessas três coisas, a saber, livre-arbítrio, soberania divina e responsabilidade humana, não estão, uma não anula a outra. Então, deixa eu falar da terceira que eu li aqui. O que seria a responsabilidade humana? É aquilo que eu estava falando no início da aula. Tá? Nós temos o poder de decidir, Deus nos deu tal poder, Deus dotou-nos o poder de escolha, o livre-arbítrio, sim, mas cada uma das escolhas que fazemos, nós somos responsáveis por ela. Então, quando alguém escolhe algo ruim, algo mal, perdão, que trará a ele um malefício, essa pessoa é responsável por isso. Tá? Deus não nos faz, como eu disse lá em Tiago, Deus não nos faz pecar, Deus não nos tenta. Tá? Deus não é tentado pelo mal, também não há ninguém tenta. Tiago 1,13, repito, só você vai repetir isso lá, é interessante. Então, se nós escolhemos, optamos pelo mal, nós somos responsáveis, cada um de nós, pelas escolhas erradas que nós fizemos ao longo da nossa vida, ok? Então, que isso seja interessante, que a gente possa guardar isso. No terceiro tópico, eu creio que não há muita coisa a se dizer, tá? Somente isso. Então, todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, arcaremos todos nós por nossas escolhas, ainda que não agora, ainda que não pareça, ainda que se você conheça alguém, ou você, não sei, esteja vivendo assim, cometendo algumas coisas ruins e não está vendo as consequências disso hoje, saiba que algo é inevitável. Todos nós, um dia, iremos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa vida, nessa terra. Então,
Ainda é tempo, meu querido, ainda é tempo, abençoada, de nós, tá? De você que me assiste, de nós revermos os nossos conceitos, nossos valores e, mais que depressa, o retorno precisa ser feito aos caminhos do Senhor. Então, professor, você terá mais tempo que eu aí, foque bastante nesse ponto, tá? Foque nesse paralelo que há entre essas três questões. Uma não anula a outra, as três existem, as três estão presentes na Bíblia, patentes ali, porém uma não anula a outra, e o ser humano deve estar atento a isso. Fazer uso do seu livre-arbítrio, sim, não se esquecendo que Deus é soberano, tá? Ainda que eu queira algo, decida, opte por algo, Deus é soberano, a soberania dele é quem comanda, isso vai acontecer ou não. Deus é poderoso, ele manda e desmanda, ele faz o que quer. Se você estiver vivendo algo hoje, eu não posso culpar a Deus pelo que estou passando, Deus é soberano. E, por fim, também, eu sou responsável, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Deixa eu partir para o segundo tópico aqui. A queda, um evento histórico e literal. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Tá? Nesse episódio, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Então, quando dois desses pontos que nós vimos, por que é bom a gente focar nisso aqui? Esses dois dos subtópicos que nós lemos aqui, eles se chocaram no momento da queda. Então, quais foram eles aqui? O livre-arbítrio e a soberania divina, ok? Se chocaram. E esse choque que houve ele, né, acabou ocorrendo ali a queda. Quando o homem abusou do seu livre-arbítrio, esqueceu-se da soberania divina. E, por conseguinte, no terceiro. E culminou no terceiro, que foi a responsabilidade humana sobre o ato dele cometido. Então, foque nisso aqui para começar esse segundo tópico. A possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato. A morte espiritual seguida da morte física. Então, a princípio, vamos lá. Então, a possibilidade da queda havia, o livre-arbítrio. Então, a possibilidade da queda nos prova a existência do livre-arbítrio. Se era possível cair, por quê? Porque Deus havia dito, Deus deu-lhes a ele o poder de escolha. Olha, de todas as aves que estão aí no jardim, vocês podem comer, mas dessa aqui, especificou como seria a ave, está no meio do jardim, não comereis. Então, gente, em primeiro lugar, o que chama a atenção aqui é a estatística, a matemática. Podia comer de tudo, então só havia uma para não comer. Então, olha a margem de erro. Tá? Uma. Com tantos acertos que Deus deu, tanta coisa boa para escolher uma. Olha que coisa terrível, gente. Então, a nossa vida é assim. A gente erra, falha. Mas olha a quantidade de coisas boas que Deus nos põe ao redor. A quantidade de acertos. E a gente ainda assim, ser humano, falha, errado, errôneo, acaba caminhando para o lado do erro. Então, se você está vendo aí a tentação e uma possibilidade de errar, lembre-se que, ao contrário dessa uma possibilidade de errar, você tem N's diversas, nós temos diversas possibilidades de acertar. Há mais coisas certas a serem feitas do que o erro. Então, nós precisamos entender isso aqui, de optar pelas coisas certas. Dentro do texto, contexto aqui, eles, lá dentro disso aí, nós conhecemos bem a história bíblica, eu não vou narrar porque devido ao tempo, está lá na leitura de classe, a serpente usada pelo diabo, que é a antiga serpente, Apocalipse 12 mostra isso, verso 4, verso 9 também, vem a Eva, induz essa mulher, e ela, ouvindo a conversa da serpente, caiu nessa conversa, comeu do fruto que não era para comer e pronto. Vieram consequências. Primeira consequência, morte espiritual. Gente, Adão morreu espiritualmente e Eva, quando comeu, sim. A quebra da comunhão com Deus aconteceu. Essa comunhão foi restaurada depois, porque a gente percebe que ao sair lá ainda antes de sair, Deus vem, veste Adão com vestimentas novas, Deus restaura essa comunhão. Tá? Não é um homem que restaurou a comunhão buscando a Deus, mas Deus restaura a comunhão vindo com seu amor, já mostrando a graça. Olha que coisa linda. Então a graça já sendo manifesta ali. Um animal foi morto ali, com a pele desse animal houve uma vestidura sobre ambos. Então a graça já agindo.
A gente foca muito em lei, 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 Antigo Testamento, lei, 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 mas olha aí, a graça. Antes mesmo da lei ser entregue lá no Êxodo 19, por conseguinte o 20, que é a leitura da lei, né, no Monte Sinai. Mas a graça de Deus sendo manifesta. Então Deus restaura essa comunhão. O homem agora restaurado pelo Senhor passa a buscar, a invocar a Deus. Prova disso é que Caim e Abel são ensinados pelo pai e pela mãe a buscar a Deus, a levarem ofertas, a trazerem ofertas ao Senhor. Por conseguinte, Sete, Enos e vários outros aí, Arfaxade, vários outros também assim o fizeram. Então, é, morte espiritual. Aí, só que ainda que Deus tenha restaurado a vida, a comunhão com esse casal, Adão e Eva, por conseguinte, com seus filhos, né? Embora Caim tenha pecado, errado, falhado, mas os demais, né, não. Então, o que a gente entende com isso aqui? A morte física continuou. Então, ainda assim, Adão, embora tendo sido restaurado, eu creio que Adão foi salvo, Eva também, por que não? Mas ainda assim perdurou, continuou, existe, subsiste ainda hoje, pelo ato, pelo que eles fizeram, a morte física. Foque isso aí, professor. Vamos falar um pouquinho então sobre isso aqui. A realidade da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. A possibilidade de um homem vir a ser um Deus. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. Tendo em vista a representatividade, tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Então vamos lá. Então, primeiro, foque nisso. Era possível pecar, porque Deus havia dito, se comer do fruto. Então, professor, pega sempre esse foco aqui, meu querido, nos títulos que estão aqui no subtópico. O título é o quê? Que era possível pecar. Isso você vai falar, isso você vai focar nesse subtópico. Havia essa possibilidade. Prova disso é que Deus disse, olha, se comer desse fruto, certamente morrerás. Aí a entrada do pecado. Então, havia tal possibilidade. Agora, a realidade, o que aconteceu? Havia possibilidade, mas ele não tinha pecado ainda. Mas agora vai entrar no segundo subtópico aqui, a realidade. Então, o que ocorreu? Aí você vai focar, então. E como foi a realidade? Através ali da mentira arquitetada, planejada e contada por Satanás para Eva. E Eva, então, creu nisso. Satanás falou, o dia que você comer, né? Em primeiro lugar, vamos tentar trabalhar o texto. Eu não tenho aquele tempo hábil, mas eu vou tentar aqui. Deixa eu voltar na leitura do para falar um pouco sobre isso. Então, eu não vou ler o verso 1, não. Capítulo 3, acompanhe comigo aí, professor, acompanhe comigo aí, aluno. Capítulo 3 de Gênesis. Não lerei o verso 1 para ganhar tempo. Vamos então para o verso 2. Né? E disse a mulher à serpente. Não, melhor dizendo, eu acredito, peço perdão, vou ter que ler o verso 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, a serpente, lembrando que Satanás está por trás de tudo. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Deus falou para não comer de toda a árvore do jardim? Olha aí, a mentira começou aí. Deus tinha dito para comer de toda a árvore do jardim, só que excetuando a árvore que estava no meio do jardim, conhecimento do bem e do mal. Então, essa não. Mas o resto, pode comer. Olha que coisa tremenda. Vamos lá. Então, já começou com a mentira. O que Eva disse? E disse a mulher à serpente. Verso 2. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Então, Deus não falou para não comer, não, Deus disse para a gente comer. Mas o verso 3 vai dizer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que está no meio, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, olha que coisa tremenda. O diabo veio com a mentira, assim aconteceu, então, o fato do pecado. O diabo veio com a mentira, a princípio. E dentro dessa mentira, Deus falou para não comer nada, não? Jardim, vocês não vão poder comer nenhum fruto. Não, Deus falou para comer, sim. Mas dessa árvore do meio do jardim, nessa, não era para não comer, nem tocar nela. Então, Deus falou para a gente não comer, para que não ingeríssemos dela, e nem tocássemos, para que não houvesse proximidade para com ela. Então, ok? Aí, então, a serpente disse à mulher, certamente vocês não vão morrer. Então, olha, então Deus mentiu. Deus mentiu. Então, agora ele tá dizendo o seguinte: ele está tentando dizer que Deus mentiu. Ele quer provar para ela que Deus mentiu. Porque ele falou: olha, verso 4, foque nisso, professor. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não vão morrer. Então, essa ideia de morte é uma invencionice, uma mentira de Deus. Ele mentiu para vocês: vocês não vão morrer, não. Porque, por que Deus fez isso? Por que Deus mentiu para vocês? Verso 5. Tá lembrando que isso aqui, quando Deus mentir aqui, por favor, vocês estão entendendo que é o texto, é a visão do diabo aí, tá? Eu não creio nisso, não. Vamos lá, mas Deus não mente, não. Mas verso 5.
O diabo quer dizer o quê? Por que Deus mentiu? Porque ele sabe que se vocês, no dia que vocês comerem desse fruto aí, os olhos de vocês serão abertos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, uma coisa que o diabo queria dizer para ele, Deus mentiu. Segunda, por que Deus mentiu? Porque ele sabe que o dia que vocês comerem, os seus olhos serão abertos. Então, então há coisas que nós não enxergamos. Olha o que ele ia passar para Eva ainda. Tem coisas que vocês não sabem. Tem coisas que vocês ainda não viram. Então, os olhos de vocês não enxergaram ainda. Então, o dia que vocês comerem desse fruto, pode comer, porque seus olhos serão abertos. Olha aí. E sereis como Deus. Vocês vão ser como Ele. Deus não quer que vocês sejam como Ele. É por isso que Ele escondeu esse fruto. Ele não quer que vocês comam dele. Está aí, vocês não podem tocar. Quando vocês forem como Deus, vocês vão saber o bem e o mal. É isso que eu queria focar, gente. Professor, se lhe houver tempo ali dentro da aula, tempo hábil, foque nisso aqui. Deus disse para Eva que eles conheceriam o bem e conheceriam o mal. Gente, conhecer o mal ninguém quer. Há uns que queiram e eu estou correndo disso. Mas Eva ainda não conhecia o bem. Existem coisas boas ainda que Deus não nos revelou. O dia que vocês comerem, foque nisso, professor, se você tiver tempo. O dia que vocês comerem, serão como Deus. Então, olha aí, ser como Deus já é um ponto. Igualar-se a Deus. E, além de igualar-se a Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Ele não colocou o mal e o bem, ele colocou o bem primeiro. Por quê? Para dar a entender a Eva que haviam coisas boas, coisas do bem, que Deus não queria que eles conhecessem. Tinha muita coisa boa para eles conhecerem, mas Deus não lhes permitira conhecer. Olha que coisa terrível. Vocês vão ficar atentos a isso aqui, ligados a essa questão, tá, gente? Fica atento a isso aqui. Então, professor, foque nisso. Deixa eu tentar usar uma questão didática aqui, para quem sabe pode auxiliar você na aula. Suponhamos aqui, no lugar do diabo, a serpente aqui, suponhamos um traficante de drogas, né, um traficante de entorpecentes. Chega até uma pessoa, e essa pessoa não tem conhecimento, nunca usou, ou até não tem conhecimento, não ouviu falar a atenção disso, como Eva também não conhecia a questão do bem, ou melhor dizendo, o mal. Então, esse traficante vai dizer para a pessoa assim, para essa pessoa que ele quer que use drogas, olha, prova isso aqui, use isso aqui. Quem sabe a pessoa tem um conhecimento parco, vai dizer, não, vou falar que isso aí é ruim, vou falar que isso aqui faz mal. O que ele vai dizer? A mesma coisa que o diabo disse, o traficante vai dizer, não, quem te falou isso aqui para você não usar essa droga aqui, não vai nem usar esse termo droga, né? Quem me falou para você usar isso aqui, essa coisa boa aqui, essa pedra, fumar essa pedra, ou cheirar esse pó, ou fumar essa erva, né, maconha, é porque essa pessoa não te disse tudo, não. Que o dia que você fumar isso aqui, você vai viajar, o dia que você cheirar isso aqui, o dia que você vai conhecer o bem, coisa boa. Você vai, isso aqui, problemas, você vai esquecer problemas, questões aí, problema com família, você vai viajar, sua mente vai estar boa. É isso que ele vai apresentar. Então tente entender comigo, e eu estou tentando aqui, claro que, lembrando que isso é um pensamento meu, você nem é obrigado a concordar comigo, se você discordar, eu compreenderei, tá? Você é livre para discordar, mas eu penso nisso. Por que essa palavra bem está aqui, gente? Não é à toa. O diabo queria fazer com que Eva, pensando, comendo o fruto, conheceria o bem, o melhor. Então havia coisa boa que ela não conhecia. Deus não tinha mostrado ainda tudo para ela. Então você vai conhecer o bem. Então essa é a ideia que eu falei do traficante. Se o traficante chegar e dizer assim, olha, fuma essa pedra aqui que você vai ficar seco, magrelo, os seus ossos vão ficar fracos, seu corpo ficar fraco, você vai morrer, tá? Então você vai morrer, vai ter convulsões. Se alguém apresenta uma coisa para mim falando que eu vou morrer como veneno, eu vou morrer, eu não vou. Mas ele fala, conheceu bem, opa, vai gerar uma certa curiosidade. Então, pessoas entraram no mundo das drogas achando que estavam conhecendo o bem, quando na verdade descobriram que veio depois o mal. Então, o que o diabo queria dizer? Olha, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas quando ele falou mal, Eva não sabia o que era mal. O homem não conhecia o mal, Eva não conhecia o mal. Então, quando ela viu a palavra mal, isso não trouxe nada para ela. Mas a palavra bem, Eva conhecia o bem. Adão conhecia o bem, Deus é o próprio bem. Então, você como Deus conheceu o bem. E o mal, que seria consequente, que ela só viria a conhecer depois e comer esse mesmo. Então, ela comeu achando que ia conhecer o bem, mas conheceu o mal. E quando Adão comeu achando que ia conhecer o bem, conheceu quem? O mal, porque o bem ele já conhecia. E ele desfez o bem quando comeu do fruto e passou a conhecer o mal. Então, se você tiver mais tempo que eu, professor, que eu estou aqui há 34 minutos gravando meu vídeo, o tempo é corrido, tá? Eu tenho ouvido pessoas hoje às vezes diz, olha, tudo que é muito grande, gente, vídeo de 1 a 2 horas, tem gente que não tem paciência para assistir isso tudo, então estou tentando ser breve aqui. Mas ainda assim eu acho que é produtivo. Eu particularmente, Fernando aqui, não tenho paciência. Se for algo edificante, eu assisto um vídeo de 3, 4 horas, que eu sei que vai ser bom, vai edificar a minha vida. Então, vamos lá, continuando aqui para a gente fechar então esse ponto. Então, professor, sei que vai ter tempo aí, foque nisso, tá? O diabo disse que ela conheceria o bem e o mal. Então, ela não comeu para conhecer o mal. Adão não comeu para conhecer o mal. Comeu para conhecer o bem e ser como Deus.
Esse é o ponto. Esse foi o ponto que o diabo usou. Assim como eu foquei. Foque, se você puder, foque essa ideia do traficante. A pessoa usa a droga pela primeira vez para conhecer o bem, viajar, a bem, esquecer o problema. Mas no final ela só conhece o mal. Assim foi. E acabou acontecendo o que o próprio diabo disse, a serpente disse. Vocês conhecerei o bem e o mal. Quem foi por último aqui? Primeiro o bem, que a ideia era conhecer o bem. E por fim terminou o mal. Então, muitos achando que vão conhecer o bem, acabam conhecendo o mal. Então, foque nisso aí, que você vai ter mais tempo que ele. Então, ok? E a mulher viu que aquele era agradável, porque ainda que não conhecesse o mal, ela viu tudo era agradável. Então, tudo era agradável aos olhos dos homens naquele tempo. Não tinha nada que era desagradável aos homens. Então, entenda isso. Não havia o mal, o pecado. Tá? Foque nisso. Então, algumas pessoas perguntam, não está na aula não, mas me perguntaram. A serpente falou e a Eva não correu, não assustou. Gente, se não tinha mal, por que eu vou me assustar se não tinha susto, não tinha terror, pavor, espanto? Isso não existia. Então, naquela época, ver uma serpente falar era a coisa mais normal do mundo, tá? Hoje não. Se ouvir uma cobra falar, Jesus, perna. Para quem te quer. Deixa eu terminar aqui então. Então, gente, havia, dentro do tópico que eu estou falando, a possibilidade da queda. Foque nisso, professor. E houve a realidade da queda, tá? Então, foca nesse ponto aqui. Aconteceu. E eu vou falar sobre isso agora. Então, no instante que eles comeram, passaram então a conhecer o mal e o pecado adentrou no mundo. Lembrando que o pecado já existia, tá? A primeira menção de pecado, embora não esteja em linha cronológica, nós cremos, a maioria de nós, que está em Ezequiel 28:15, apontando para Satanás, a queda de Satanás, por conseguinte, os demais anjos, a terça parte dos anjos, que vai focar isso lá em Apocalipse 12. Então, perfeito foste desde que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Ezequiel 28:15. Então, o pecado primeiro no mundo angelical. Então, o pecado não nasceu entre a raça humana. Ele e nem Deus, tá, gente, criou o pecado. Deus não criou o pecado. Aí você vai dizer, mas Isaías 45:7, eu faço a paz, eu o mal. Gente, isso aí eu não posso explicar, porque meu tempo já estourou. Meu telefone já está aqui, ó. Meu e da minha esposa, contato nosso. Você, irmã, mulher abençoada, entre em contato com a minha esposa para saber um pouco mais. Eu preparo o estudo, ela vai falar contigo. Você, varão de guerra, homem de Deus, tá? Porque o certo é assim. Mulher conversa com a minha esposa e o vaso aí conversa comigo. Vamos fazer as coisas, vamos começar certo para terminar certo, ok? Em contato conosco aí, a gente vai estar preparando e eu trabalho para você num estudo abençoado que eu tenho aqui, focado nisso. Inclusive, eu tenho uma revista. Eu fiz uma revista, eu criei uma revista de Escola Bíblica Dominical. É claro que eu não tenho condições para estar lançando essa revista. Quem dera eu tivesse. Um dia Deus vai me dar condições e eu vou poder lançar minha própria revista. Tenho ela pronta, já está prontinha. Está faltando só cair numa mão de uma gráfica aí, Deus me abençoar e eu consigo lançar. Então, na minha revista de Escola Bíblica, eu explico, numa das lições, eu falo essa questão do mal, do pecado e tudo isso. Tá bem? Deixa eu voltar para a minha aula aqui. Vamos falar sobre a historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano. Então, a historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro do Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. Então, isso aqui eu expliquei um pouco no início, né? Nem todos creem na historicidade da queda humana, do Gênesis. Então, por que disso? Agora vamos falar por quê. Já que eu falei a questão histórica, falei da questão mitológica, a questão ligada lá ao período de Moab, mas o que é interessante? Por que é bom para alguns? Por que é bom para o diabo fazer alguns crerem que não existe o pecado? Porque aí a pessoa faz a coisa ruim achando que está fazendo certo. Uma vez de que não há pecado, então tudo é certo, tudo é liberado, tudo pode ser feito. Então esse é o perigo. Você que sabe que o pecado existe, ele está aí, não é invencionice, não é nada ligado à fábula, o pecado é real, ele existe e ele está aí. Nós vamos lutar contra o pecado. Como? Entregando a vida a Cristo e tendo diante deste Cristo, através do Espírito Santo e do amor de Deus, uma vida pia, santa e agradável diante do Senhor. E amando a palavra de Deus, vivendo-a principalmente, tá? Não só lendo-a, não, vivendo-a de forma especial. Deixa eu partir então para o terceiro tópico. As consequências da queda de Adão. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá, gente? As consequências da queda de Adão. Então vamos falar de forma... Deixa uma coisinha só aqui que eu acho que eu não falei aqui, essa representatividade. Lá, voltando ao segundo subtópico, eu vou falar sobre isso, eu já me esquecendo. Como eu não preparo minhas aulas, não escrevo, eu vou direto, meus vídeos, você já percebeu que não tem edição, então se eu errar aqui, vai ser pedir perdão a vocês, porque eu não edito meus vídeos. Dentro disso aqui, ó, alguns perguntam, gente, mas espera aí, Eva comeu, Adão comeu,
Ok, desobedeceram uma ordem direta de Deus. Uma ordem direta. Gênesis 2,17 mostra isso. Deus tinha dado a ordem direta. Mas por que eles comeram e eu estou pagando por isso? Gente, representatividade. Adão, por ser o primeiro humano criado, o primeiro ser humano criado, ele passou por causa disso a representar toda a raça humana. Ok? Então, o próprio Adão representava até Eva. Eva era representada também por Adão. Não estou dizendo com isso que Adão é melhor, que Eva não sei o quê, porque é mulher, alguém pode estar assistindo e já começar a pensar coisa que eu não disse aí. Eu estou falando, a raça humana inteira, coletivamente, era representada em Adão. Adão foi o primeiro ser humano criado. Por conseguinte, todos que vieram de Adão, inclusive a própria Eva, passou a ser por ele representada. Ela veio da costela, Deus tirou, tá ali representado. Por isso que a gente não vê Deus culpando Eva, porque Eva também estava representada em Adão. Alguém vai dizer que Deus não culpou Eva porque Deus só tinha falado com o homem. Gente, isso não é bíblico. Eu tenho visto muitas pessoas falar, não, Deus não falou nada com a mulher, Deus só falou com o homem. Por isso que então a mulher não tem culpa. Não, gente. Não é porque isso não. Deus falou com a mulher também. Onde tem isso? O professor me prova que Deus falou com a mulher também. Ou que a mulher sabia, ainda que tenha cidadão a falar. Gente, o capítulo 3, verso de número 3. Gênesis 3:3. Eva, a mulher disse o quê? Deixa eu apagar a luz aqui, tá, gente? Está muito claro aqui, melhorou. Deu um sol na minha clarabóia ali, melhorou. Vamos lá. Então, Eva, a mulher dizendo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. A mulher falando dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Tá? Então, Eva usou a expressão morrais. Então Eva sabia, gente. Esse papo de que Eva não sabia, a mulher não sabia, eu vejo muita gente falar isso, pregadores, a gente vai no público falar isso. Querido, isso não existe não. Eva sabia, a mesma ciência que Eva tinha, Adão tinha. Então por que o Adão é que levou, por assim dizer, a culpa? Porque ele era o primeiro representante. Estava sobre ele a representatividade humana. Tá? Por isso que Deus cobrou dele. Não que Deus não tenha cobrado nada de Eva. Você pode continuar lendo o relato e Deus vai falar com Eva as consequências do erro dela. Tá? Ela foi cobrada também. Mas no que tange a raça humana, Adão, porque ele era o representante. E isso é interessante porque se aplica também ao nosso dia a dia, às vezes, muitas coisas da nossa vida, no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo aqui, igreja. Tá? Igreja, às vezes, igreja, empresas, questões ligadas a esporte. Esporte. Quando um time lá, vou falar time aqui, eu não sou tão ligado muito a isso não, mas um time tal, alguém perde. Quem é o primeiro a ser mandado embora? O técnico. Porque o técnico é o cabeça. Era ele que é o camarada que estava responsável por. Ele representava ali todo aquele time, dizia, fala. Ainda que ele não tenha ido a campo jogar, chutar ali a bola, ou correr lá, ele não se ele estivesse no meio do campo, mas dele partiriam as estratégias, as orientações. Ele é quem tinha a visão por fora e ver e poder fazer as mudanças corretas. Então, se o time perdeu lá, o técnico é o primeiro a ser mandado embora. Então, se o time está bom, o técnico é ovacionado. O camarada é um estrategista, abençoado. Se o time perdeu, o técnico ruim, escolheu mal, péssimas escolhas, e ele é mandado embora. Empresa, mesma coisa. Às vezes a gente vê o gerente, o chefe, muitas vezes mudanças erradas, a gente troca lá gerente, troca o diretor, troca o coordenador, vai trocando o supervisor, vai trocando o líder, vai trocando até chegar no funcionário. E na igreja é diferente? Não. A igreja está fluindo bem, a congregação está fluindo bem, congregação. Quando eu falo sede, você entende, sede, o templo, congregação está fluindo bem, amém. A gente viu o pastor lá, oh, glória, maravilha, minha igreja está uma bênção, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, em todos está crescendo. Tá, almas, batismos e tal. Mas está ruim. A culpa é desse abençoado também, gente. Apocalipse, ao anjo que está na igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. A carta foi enviada ao anjo da igreja, o pastor. Então, se a sua igreja está bem, meu querido, e você que é membro, se a sua igreja está falando bem, oh, glória. Louve a Deus, honre, bem, ore pelo seu pastor. Se ela está indo mal, é claro, também honre e ore pelo seu pastor. Mas percebeu como é que muitas pessoas fazem? Até mesmo, não estou aqui para criticar pastores, não. Estou focando dentro da responsabilidade, tá? Representatividade, e eu preciso falar. Então, alguns nossos líderes têm essas manias. Está muito bem, ele, que é o bambambam, pastor, a igreja está bem porque o pastoreia bem. Mas se não está bem o trabalho, a culpa é nossa, membro, fulano, tal, e ele nunca é o culpado. Então, gente, todos nós estamos no mesmo barco. E essa é a ideia do Adão aqui. E eu falei tudo isso para chegar no Adão. Então, está todo mundo no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco que o Adão estava, o Adão está no mesmo barco que nós.
Então, por isso é que ele levou a culpa por ser o primeiro, representar a raça humana. Tá? Então, nós temos também nossa parcela de culpa, os nossos erros, nossas falhas. Herdamos uma natureza pecaminosa pelo erro dele, mas vivemos no pecado não só pela natureza, porque nós, muitas vezes, fazemos mais e péssimas escolhas. Então, entregue a vida para Jesus Cristo, você que me assiste aí, aceita Jesus e glória a Deus por isso. Deixa eu terminar aqui essa lição. Consequência da queda de Adão. Então, primeira consequência, vamos falar sobre isso aqui. Primeiro subtópico. A consequência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa geradora de obras mortas. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Eis porque o homem precisa nascer da água do Espírito. Então, para começar, né? Primeira coisa que veio. Então, deixa eu explicar isso aqui. Talvez eu não leia tudo, não. Vamos fazer um vídeo curto aqui. Eu não vou ler tudo, não, porque já está bem claro isso aqui. O que você, professor, precisa fazer aqui? O que você, aluno de pós dessa revista, precisa entender aqui? Quando vieram as consequências, houve uma sequência nessas consequências. A primeira coisa que aconteceu é que o homem passou naquela hora a ter consciência do pecado. Eis que viram que estavam nus. Daí por diante, escondeu de Deus e então veio a consciência. A mente deles passou a ter a consciência que estava pecando. Junto a essa consciência, eles perdem, na mesma hora, essa comunhão que tinham com Deus, esse privilégio que gozavam com Deus. Tá? E prova disso física é que eles foram expulsos do jardim. Então, a expulsão do jardim mostra-nos a perda da comunhão. Então, foca nisso aí, professor. Aí, o que aconteceu? Vem o terceiro. Esse pecado que eles passaram a ter, né, todos que vieram nascer dele herdavam, por conseguinte, instantaneamente. Já nasce formado, tá, no ventre, herdando essa natureza pecaminosa. E o que aconteceu? Só eles sofreram com isso? Só atingiu eles? Não. A Terra, lá na época em si, a Terra lá, e hoje, isso vem vindo de lá para cá, todo o planeta Terra sofre com isso. A Terra geme. O Paulo fala isso em Romanos sobre essa questão aí. De como a Terra está enferma, como o mundo vem sofrendo, as calamidades, né, que o mundo sofre por causa dessa péssima escolha de Adão e Eva. Então, tsunamis, coisas ruins você vê aí, catástrofes, terremotos, o mundo sendo abalado, chocado, tudo isso são consequências, tá, dos erros cometidos ali por Adão e Eva, e isso vem vindo mostrando as consequências dos nossos erros hoje, nossas falhas hoje. Então, a Terra ficou enferma, que é o quarto subtópico. E para fechar, também veio, por fim, a morte física, tá, a qual ninguém está isento dela. Ainda que nós sabemos também que uns não passarão por ela. No arrebatamento da igreja, para quem assim eu creio, tenho certeza que você crê assim, tá? Não experimentaremos a morte. Então eu não vou ler o restante, porque aí eu estenderia demais. E aí, professor, é só você focar nisso aqui, nesses subtópicos, ok? Eu levei um tempo lá no início, então eu vou fechar por aqui. E você vai trazer, ler esses subtópicos e explicar, tá, essas sequências aqui, ok? Então, tudo isso aconteceu. Focando aqui de novo, o homem passou a ter consciência do erro dele, o pecado veio, então essa consequência, ainda que o homem não reconheça, mas o pecado passou a fazer parte da consciência humana, o homem perdeu essa comunhão, tirado foi do jardim, mas em Cristo essa comunhão é restaurada, foque nisso, traga isso. O Éden físico, o homem saiu, mas o Éden espiritual, o jardim de Deus lá, espiritual, o céu, a nova Jerusalém, nós podemos adentrar com Cristo. Adão tirou-nos do Éden, mas Cristo nos põe novamente. Foque nisso, professor. Na transmissão do pecado, ainda que você veja uma criança linda, 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 um bebê lindo, recém-nascido, coisa mais linda de Deus, essa criança ainda não comete pecados, mas nasceu com a natureza pecaminosa. É isso que a gente precisa explicar. Porque se a gente olha para uma criança pequena, tem pecado. Entenda isso, que pai nenhum quer ouvir isso. Então, saiba falar. Saiba fazer com que os pais entendam isso, pessoas entendam isso, que nós entendamos isso. Não é a criança que está pecando, ela tem pecado no que tange a sua natureza. E um dia essa natureza pecaminosa vai aflorar. Tá? Então a gente precisa entender isso aí, só explicar isso. Mas em Cristo, glória a Deus, tá? Todos nós voltaremos a ter um dia essa natureza abençoada, ok? Vamos lá. A enfermidade da terra, já falei aqui, acho que eu tenha fechado. Sim, fechei. E a morte física, na qual a solução é a ressurreição em Cristo Jesus. Ok? Vamos aí, então, conclusão, fechado, então,
essa lição. Peço a Deus que fale melhor o seu coração, para que o Espírito Santo possa explicar melhor a você. Se ainda existem dúvidas, a lição vai ser domingo que vem, gente. Está aqui, ó, a data, eu coloquei aqui, né? Já tem no livro, já tem na revista. Vai ser domingo, dia 16. Até lá, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Escreva no comentário alguma dúvida que você tem. Está aí o nosso Facebook na descrição, tanto o meu quanto da minha esposa. Acho que eu vou colocar também o nosso Instagram, que eu não coloquei. Envie para nós perguntas, dúvidas, questionamentos que você tem. Você sabe que, por mais que eu queira, por mais que eu tente, me é impossível em um vídeo explicar tudo. Outra coisa que eu te aconselho, há muitos vídeos também aí relacionados ao mesmo tema. Eu seria um egoísta, eu seria um bobo em dizer para você assistir só o meu vídeo, compartilhe só o meu canal. Não, assista tudo o que você puder, no Tanja Vídeo, outros canais aí que você pode estar acessando, é só clicar e digitar. Mas eu vou dizer uma coisa, examine tanto o meu quanto outros canais, mas retenha dos nossos canais, retenha dos nossos conteúdos, retenha o que for dito bem, tá? Porque eu sou ser humano, propenso ao erro, não sou dono da verdade, não, por mais que eu estude a Bíblia, aí que eu descubro que eu não conheço nada, eu estou só tentando auxiliar você, professor. Então, preciso ter a humildade para dizer o seguinte, então assista a outros vídeos também, caso você queira lá, mas, então, junte, faça alguma mescla aí. Tenha uma ótima aula, professor. Que Deus abençoe, tá? Querendo contatar-nos, está aí o nosso contato, meu e da minha esposa, tá? Na descrição do vídeo. No vídeo e na descrição embaixo, nossos contatos. Vai ser uma honra estar pregando na igreja de vocês, estar lecionando aí também, o chamado que Deus nos tem dado. Vai ser uma grande honra para a glória do Deus Todo-Poderoso, a paz do Senhor e até a próxima aula, em nome de Jesus.